Fala pessoal, professor Gabriel aqui falando, e aqui a gente vai começar agora um assunto novo que é chamado de fatoração. Basicamente, o que a gente vai trabalhar com a fatoração? Nosso principal objetivo vai ser trabalhar com uma expressão e reescrever ela como sendo uma multiplicação de dois ou mais fatores, no caso. O objetivo básico vai ser simplesmente pegar uma expressão e transformar ele em uma multiplicação de outros termos. Então, deixa eu escrever aqui rapidinho o nosso objetivo. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. O objetivo da fatoração vai ser pegar uma expressão dada para a gente e transformar ela num produto de expressões. Qual que vai ser a nossa utilidade a partir disso? Vai ser... a gente vai ter diversas utilidades para isso. Entre elas, facilitar a resolução de equações, simplificar expressões e assim por diante. Então, vamos logo de cara começar com nosso primeiro tipo de fatoração. Nossa primeira técnica de fatoração, que vai ser o fator comum. Uma coisa que a gente já está acostumada, no caso, é a propriedade distributiva. Por exemplo, quando a gente tem algo do tipo x vezes 3 mais 4x, a gente consegue naturalmente reescrever essa expressão como? Fazendo aqui x vezes 3, 3x, mais 4 vezes x, 4x ao quadrado. Até aí nenhuma novidade. Só que o processo de fatoração pelo fator comum, o que a gente vai fazer vai ser justamente esse caminho contrário. A partir dessa expressão aqui da direita, como que a gente vai conseguir chegar aqui e voltar para essa expressão aqui do lado esquerdo? Basicamente a gente analisa 3x mais 4x quadrado, deixa eu escrever aqui embaixo, 3x mais 4x quadrado, a gente pode destacar o 4x quadrado como sendo 4 vezes x de novo. Então, aqui, tanto nesse 3x, que é o primeiro termo, quanto o 4x quadrado, que é esse segundo termo, ambos têm esse termo x em comum. Tendo esse fator x em comum, a gente vai conseguir colocar ele em evidência, justamente. Colocando ele aqui em evidência, o x em evidência, o que vai acabar sobrando aqui dentro do parênteses vai ser basicamente os termos que, se eu fizer a distributiva, eu preciso voltar para o meu termo original, obviamente. Então, se eu coloquei o x em evidência para eu voltar para 3x, sobra basicamente um 3. E do 4x quadrado, a partir do x, para eu voltar nele, eu tenho que ter aqui 4x. Pronto. Então, a partir dessa expressão, chegar nessa expressão que a gente chama de fator comum. É a nossa primeira técnica de fatoração. Bom, agora, a partir da segunda técnica de fatoração, vai nos ser apresentado, no caso, meio que já fórmulas prontas, aplicações já prontas de fórmulas para, na hora que a gente se deparar com esse tipo em particular de expressão, a gente aplicar a fórmula direto, não ter que ficar desenvolvendo toda hora o raciocínio lógico. Então, a segunda técnica que a gente tem é o que a gente vai chamar de diferença de quadrados. No que se baseia basicamente essa diferença de quadrados? Vamos fazer o desenvolvimento dessa expressão aqui, por exemplo. X mais 2 vezes x menos 2. Pela propriedade distributiva, a gente pode fazer aqui meio que na raça essa distribuição e ver o que vai dar. No caso, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, 2 vezes x, mais 2x, e 2 vezes menos 2, menos 4. E aí você repara que esse menos 2x que acabou aparecendo aqui com 1 mais 2x, eles vão acabar se simplificando e vai acabar sobrando para a gente somente x ao quadrado menos 4.
E daqui que vem justamente o nome da nossa fórmula, a diferença de quadrados. A gente tem x ao quadrado menos 4, que a gente pode reescrever como sendo 2 ao quadrado. Então a gente tem dois números ao quadrado sendo subtraídos um do outro, fazendo a diferença entre eles. Então, de maneira geral, a gente vai aplicar essa fórmula justamente no sentido contrário. Toda vez que a gente se deparar com algo do tipo a quadrado menos b quadrado, a gente vai poder direto, logo de cara, reescrever ele a partir desse produto aqui. A mais b vezes a menos b. Bom, e a terceira e última técnicazinha, a formulinha que a gente vai acabar vendo de fatoração hoje, vai ser chamada de trinômio quadrado perfeito. Ou, abreviando no caso, a gente costuma chamar carinhosamente de TQP. Ela vai ser a partir de um desenvolvimento bem parecido com a nossa técnica anterior, mas no caso que a gente vai desenvolver agora, vai ser algo do tipo, por exemplo, isso daqui. Quando a gente tem x mais 1, algo do tipo elevado ao quadrado. Vamos ver o que isso vai dar. Primeiro, a gente consegue reescrever isso como sendo x mais 1 vezes ele próprio, isso que significa o quadrado, e aí, pela distributiva, a gente consegue desenvolver isso daqui. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1, x, 1 vezes x, x de novo, e 1 vezes 1, 1. Então, a gente chega nessa expressão aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1. Da mesma forma, de maneira geral, a gente vai tentar se deparar com esse tipo de expressão aqui e, a partir dele, reescrever ele a partir dessa fórmula aqui, do trinômio quadrado perfeito. Então, de maneira geral, a gente teria essa fórmula aqui. A mais b ao quadrado, quando a gente tem qualquer soma dessa forma elevado ao quadrado, a gente consegue desenvolver como sendo a ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse que dá o desenvolvimento de forma geral. E uma variante que a gente pode acabar se deparando é basicamente se a gente se deparasse, em vez de uma soma aqui, a gente tivesse uma subtração. No caso da gente ter uma subtração, a única coisa que isso vai mudar na hora de fazer a distributiva vai ser esse termo do meio aqui, que vai se tornar negativo aqui também. Essa é a única variante que a gente pode acabar se deparando. Beleza, pessoal? Então, por isso, por enquanto, a gente viu essas 3 primeiras técnicas de fatoração. Até mais!